Chegaram mais alguns alunos. Está aí o Miguel. Está aí a Fernanda. Fernanda? Não é Fernanda, é? Fernanda. Não, não é Fernanda. Lana, né? Esse negócio de vocês usarem telefone, e-mail dos pais, tem horas que complica um pouquinho a situação para mim, porque até eu achar é complicado. Maravilha. Mas e aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão em casa aproveitando, né, o período assim que tem que ficar em casa, né? Não tem jeito, né? É importante realmente ficar, né? Segunda-feira, eu fui a Franca, né? Que eu moro em Cristais, não sei se vocês sabem, né? Eu fui a Franca, né? Os meus filhos moram ali no Luiza 2. E aí na rua lá onde eles moram, a gente passa na rua, tá o pessoal todo brincando ali. O pessoal tá tudo do lado de fora, andando na rua, né? Uhum. Ué, hoje os pompons são de verdade, ô Lana? Os pompons são. Ah, são os microfones? São microfones? Fones de ouvido? Ah, não, tá. É uma travessa. Tiara, né? Legal. Bom, então vamos lá, vamos já começar, né? Porque já são 1h32. Aí o Lincoln tá perguntando o que que é aula do que. Ele não sabe nem, hora, nem que aula do que é, né, Lincoln? A aula é de língua portuguesa. Lincoln precisa dar uma olhada nas atividades. Parece que tem atividade sua atrasada. Você dá uma conferida, viu, Lincoln? Verifica direitinho, porque parece que tem. Aliás, tem muita gente me devendo atividade, né? Quer ver? A Bárbara não tá aí, tá? Tá aí, Bárbara? Não, claro que não, né? A Bárbara não tá aí. Quer ver? Tem uma pessoa aqui também. Eu acho que é você, Rian. Cadê o Rian? Rian tá aqui, não tá? Rian, eu acho que é você, Rian. Deixa eu ver aqui. Não. Rian da outra sala. O Rian tá com as matérias em dia. Entregou todas as atividades, né, Rian? Parabéns. Isso é importante. Mas tem um outro Rian, acho que deve ser da outra sala, que não me entregou. Todas que ele coloca lá estão em branco, né? Então vamos lá. Sara está aqui também, Yasmin. Daqui a pouco eu vou fazer uma marcar a presença de vocês direitinho, mas eu vou fazer mais no meio da aula para dar tempo de mais gente entrar, para eu pegar também aqueles que. Ah, sim, não, eu vou fazer a chamada só daqui a pouquinho. É, eu acho que Clara é a Samara, não é? Como eu estava dizendo, tem alguns que às vezes ficam, vão lá, abrem, né, o- entram na sala, tiram a câmera e vão para outro lado, vão fazer outra coisa, né? Então, de vez em quando eu vou ter que ver quem está aí direitinho para ver se vocês realmente estão participando da aula, né? Porque eu vou ter que dar a partir de hoje nós vamos contar ponto, né?
pelas presenças, né, de vocês aqui nas nossas aulas, tá? Então vamos lá, vamos dar início então. Eu vou. Eu acredito que vai dar. Tá, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês do. Isso, tá compartilhando. Não. Tá compartilhando, mas tá compartilhando errado. Então, vamos lá, vamos compartilhar certo. Ah, temos que compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí, né, o caderno de atividades de vocês. Nós vamos dar sequência. Vocês se lembram onde que nós paramos? Então, agora estão comigo o Gabriel, o Hugo e o Matheus que estão lá no centro de mídia. Então, nós vamos dar sequência aqui. Vocês se lembram onde que nós paramos? Como eu dou aula no sexto B na terça, e sempre dá uma diferencinha e eu acabo ficando meio perdido aqui. Vocês se lembram onde que nós paramos? Nós chegamos lá no divulgar é preciso. Ah, vamos começar a parte do divulgar é preciso. Maravilha. Certo. Então vamos lá. Então nós estamos na parte aqui do divulgar é preciso. Lembrando aos colegas, né, que nós estamos no caderno do aluno, tá? No CA, nós chamamos de CA ou caderno do aluno. Estamos na página 31 do volume 2, tá? Volume 2, parte 1. Volume 2, parte 1, certo? Então nós estamos aqui onde fala que divulgar é preciso, né? Divulgar. Oi? Ian? Isso. Página 31. Nós estamos aqui no divulgar é preciso, tá? Então, já deu tempo já de todo mundo pegar aí o seu material, né? Hoje nós terminamos essa parte aqui do CA, então nós não vamos precisar depois continuar. Eu vou dar atividades diferentes para vocês, tá? Que não estejam baseadas no CA. Então, vamos terminar com a parte do CA por hoje. Maravilha. Então, nós estamos aqui falando nessa parte que é divulgar é preciso. Já dizia o genial Fernando Pessoa, um grande inventor da arte literária. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Interessante, né? Olha só. Navegar é preciso, viver não é preciso. A gente olhando assim à primeira vista, né? A gente vai pensar, mas puxa vida, nós não precisamos viver? Né? É estranho você ouvir uma coisa assim, né? Mas tem um sentido aí. A que se referia o poeta? A ideia de necessidade ou a ideia de precisão? Porque a palavra preciso, ela pode ter dois significados diferentes. Ela pode significar precisar, né? Do verbo precisar, necessidade do verbo precisar, né? Então, quando você fala é preciso, tem uma música que fala é preciso saber viver. Isso. É preciso, né? Então, nesse caso, é necessário, quer dizer, nós precisamos. Mas a palavra preciso também pode dar a ideia de precisão, né? Ou seja, de uma coisa que é exata, de uma coisa que é certa, que não tem muita
modificação. Por exemplo, quando você diz assim, ó, o, o meu relógio, né? Meu relógio de pulso, ele não é muito preciso, né? Ele atrasa, adianta, né? Então ele não é muito certo. Então a palavra preciso quer dizer certo. É uma coisa que não varia nem para lá e nem para cá. É uma coisa exata, uma coisa certa, né? Então, existem dois significados para essa palavra preciso: necessidade e precisão. Ter uma coisa que tem precisão. A arte literária é assim. Então, a arte literária, né, é a arte de livros, de você escrever poemas e assim por diante, né? Possibilita a construção figurada ou conotativa da linguagem, como se observa no trecho do poeta de Pessoa a seguir. Então, por exemplo, quando você diz assim, ó, quando você diz que você usa uma expressão, né? Falar, fulano é o maior galinha, né? Fulano é o maior galinha. Ele namora várias meninas, digamos assim, né? Você já ouviram essa expressão, né? Já, né? Com certeza. Então, é, nesse caso, eu estou dizendo que ele é uma galinha de verdade, né? Aquela que tem asas. Não, eu não estou falando de forma é, literal, não estou falando de forma é, denotativa, né? A forma denotativa é aquela em que a palavra é usada no seu sentido normal, né? Então, se eu falo assim, por exemplo, gosto de galinha caipira, né? Nesse caso, galinha é a ave, não é? Galinha caipira é tão bom, né? Então, olha só, galinha caipira. Gosto de galinha caipira. Nesse caso, eu estou falando da galinha, ou eu estou falando de uma pessoa que tem várias namoradas, que sai para cá, sai para lá, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando da própria galinha. Então, nesse caso, eu estou usando a linguagem denotativa ou a linguagem literal. Agora, quando eu pego uma palavra e uso num sentido que não é o sentido original da palavra, nós estamos usando uma linguagem figurada ou uma linguagem conotativa, né? Então, existem várias coisas que nós, várias formas, coisas que nós podemos dizer nesse sentido, né? É, por exemplo, se você diz fulano, ele é muito frio, né? Quer dizer que se você colocar a mão nele, ele está gelado? Não. Quer dizer que ele é uma pessoa que não se abala com facilidade, né? Então, frio, nesse caso, é uma linguagem figurativa, né? Então, nós usamos linguagem figurativa e denotativa. Agora, vamos dar uma olhada nesse trecho do poema de Fernando Pessoa. Ele está dizendo assim, ó, navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Então aqui ele misturou, né, essa linguagem conotativa com linguagem denotativa. Ele usou os dois, né? Nós percebemos isso claramente, que ele usou os dois, né? Agora, vamos dar uma olhada nessas três frases que estão aqui. A primeira, divulgar é preciso. A segunda, navegar é preciso. A terceira, viver não é preciso. Aí tem a pergunta da letra A. Em qual delas a ideia expressa em é preciso equivale a necessidade? Quando eu falo divulgar é preciso, navegar é preciso e viver não é preciso, qual dessas eu estou falando de necessidade?
Divulgar é preciso? Eu estou falando de necessidade? Oi? Todo mundo aí? Tem gente dormindo aí, ou tem gente que já mudou de. Já tá em outro lugar aí. Ninguém vai falar nada, tá todo mundo. Engraçado, né? Esses dias eu vi um. Acho que eu já comentei isso com vocês. Esses dias eu vi uma charge que fala assim, né? O professor tá lá, né? Antes da pandemia. Ele ficava bravo. Gente, silêncio, parem de conversar. Aí quando entra a pandemia, quando a gente tem aula pelo chat, assim, né? Aí o pessoal, o professor tem que falar, gente, pelo amor de Deus, fale alguma coisa. Eu aqui tô dizendo isso pra vocês, gente, fala alguma coisa. Vamos lá. Quando eu digo essa frase, né? É, divulgar é preciso. Eu estou falando de necessidade? O Mateus está dizendo aqui que sim, né? E o Hugo também está dizendo que sim. Exatamente. Então, nesse caso, preciso é necessidade, né? Então, por exemplo, a sua escola está fazendo lá uma, sei lá, uma feijoada para arrecadar dinheiro, né? Aí a gente fala, divulgar é preciso divulgar, porque se você não divulgar, você não vende, né? Segunda frase, navegar é preciso. Nesse caso aqui, é necessidade? Pode ser. Nesse caso, pode ser, né? Mas pode ser outra coisa também, não pode? Pode. Caso eu posso falar que preciso é uma coisa muito certa, né, muito exata, né, ou que é uma coisa necessária. E é verdade, navegar é uma coisa precisa. Por que, que é uma coisa exata, específica? Porque se você começa a navegar e você não sabe para onde você vai, 10 centímetros que o seu barco virar numa posição diferente do lugar para onde você tem que ir, você vai sair do outro lado do mundo, né? Então, navegar é uma coisa precisa, né? Tanto que só foi possível para o Cristóvão Colombo, para o. Quem descobriu o Brasil mesmo foi Pedro Álvares Cabral, né? Para o Pedro Álvares Cabral sair de Portugal e chegar aqui no Brasil, né? Ele teve que usar também um aparelhinho chamado sextante, que é um negocinho que você olha, né? Você vê as estrelas e você vê a posição onde você está. Sem esse aparelho, eles não conseguiriam chegar. E sem a bússola também, que marca o lugar para onde eles deveriam ir, né? Então, tanto a bússola quanto o sextante foram muito importantes para que eles pudessem, né, achar o caminho, né? E ainda assim, né, segundo a história, né, eles se perderam, né? Eles iam para a Índia e acabaram no Brasil, né? Por isso que os índios são chamados de índios, né? Eles acharam que tinham chegado na Índia, viram as pessoas que estavam ali e falaram: esses aqui são, aqui nós estamos na Índia, então esses homens aqui são os índios. E aí ficou, né? Ficaram chamados de índios, mas não eram índios, né? Não eram, desculpe, quem mora na Índia é indiano, né? Quem é indígena, nós chamamos de índio. Então vamos lá. Então navegar é preciso no sentido de precisão, mas também é em termos de necessidade. E viver não é preciso. Nesse caso, é necessidade? Não, é necessidade, né? Não é porque eu. Como é que a gente poderia dizer assim, ó, gente, que nós não precisamos viver? Claro que precisamos, né? Então, nesse caso, viver não é preciso. E é verdade isso, né? Viver não é preciso. Por que, que não é preciso? Viver não é uma coisa exata, né?
Se uma pessoa faz uma coisa, dá certo aqui direitinho. Ah, obrigado. Cafezinho, gente? É, Se uma pessoa faz uma coisa aqui na vida dela e dá certo, uma outra pessoa vai e faz, pode não dar certo. Por quê? Porque a vida não é uma coisa precisa, não é uma coisa exata, né? As coisas acontecem de formas diferentes, né? Pensa bem, quantas coisas nós planejamos fazer agora nesse meio de ano, né? Nesse período em que a gente estava, né? Nós estamos hoje no dia 1º de julho, era para a gente estar de férias, né? A gente não tinha planejado, falou, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Vocês, por exemplo, falaram assim: "Ah, eu vou brincar, eu vou para a casa do meu tio lá em São Paulo, ou eu vou para a casa do meu tio lá em Manaus, né? Quantos planos, quantos planos não foram feitos, mas, né, a vida não, muitas vezes não permite a gente fazer tudo que a gente planeja, né? Então, viver não é preciso, não é uma coisa exata, certo? A aula vai até às 2h30. Ó, então vamos lá. Letra B pergunta em qual delas a ideia de preciso equivale à exatidão, né? Então, exatidão é em viver não é preciso e navegar é preciso, pode ser também. Na letra C, nas situações acima, a expressão é preciso pode ser considerada ambígua, né? O que quer dizer ambígua? Uma coisa que pode ter dois entendimentos, né? Dois entendimentos. Se eu digo, por exemplo, né, assim, é, quando você for passear no parque com o seu cão, não esqueça de pegar suas fezes, né? Nesse caso, é as fezes de quem? Do cachorro, né? Sim, mas se nós formos olhar, o sua não pode ser sua também? Pode, pode, né? Então, quer dizer, é uma frase que dá dois sentidos, né? Aí você fala, mas eu não faço cocô no parque, né? Claro, mas tem gente que faz, né? Tem gente que se você deixar, faz sim. Diz que tem países aí como Bolívia, né? Diz que o pessoal lá, eles não esquentam muita cabeça, não. Eles estão andando na rua, de repente resolve parar ali, é ali mesmo, né? Tem uns lugares que são assim, então. Sério? Verdade. Não estou brincando, não. É maluco isso, né? É verdade. Isso na antiguidade era muito comum. Nos tempos antigos, né, 400, 500 anos atrás, era muito comum. Agora, em pouquíssimos lugares que isso é comum. Então, gente, em qual dessas duas que o sentido, né, é ambíguo? Qual dessas três frases aqui tem dois sentidos diferentes? Divulgar é preciso, navegar é preciso ou viver não é preciso? Navegar é preciso. Isso pode ser navegar é necessário, como navegar é algo que tem precisão, que tem exatidão. Exatamente. Essa é a frase que é ambígua, certo? Então vamos lá. Exercício 2, né? Divulgar é preciso. Imagine que a sua turma formará uma liga com seus super-heróis favoritos ou inventados. Para isso, a classe organizará um concurso que contará com a apresentação de todos esses heróis, seus superpoderes e como podem contribuir com a liga. Ao final das apresentações, serão escolhidos os super-heróis que farão parte dela. O grupo escolherá um nome para a liga. Bom, essa atividade, gente, nós vamos fazer diferente, tá?
porque não tem como a gente fazer, né, assim, em grupos, né? Então nós vamos ter que fazer individual. Então nós vamos fazer uma atividade individual, mas eu vou dar um pouco de liberdade para vocês poderem desenvolver o que vocês vão querer falar, certo? Então vamos lá. Vocês vão ter que desenvolver um flyer. Aí você vai falar, professor, mas a nossa aula não é de português, isso aí está aparecendo em inglês, né? Sim, é que em português nós importamos muitas palavras diretamente do inglês, né? E não traduzimos. Né? É igual esse negócio aqui, ó. Isso aqui, como é que nós chamamos? Como é que nós chamamos isso? Ou não dá para enxergar? O meu. Oi? Mouse, isso, mas é com O. Né? O coleguinha que escreveu mouse, mas mouse é com O. M-O-U-S-E. Exatamente, isso aqui é chamado, nós chamamos no Brasil de mouse, certo? Só que, se você for em Portugal, por exemplo, eles não chamam isso de mouse, eles chamam isso de rato. Por quê? Porque lá eles não gostam de pegar as palavras em inglês e já colocar, né, no meio do português. Então eles gostam de traduzir. Então lá você vai, se você for usar um computador, você vai ter que pedir um para um rato. Falar, olha, eu quero um rato para eu poder usar como computador. Se você for nos países aqui de língua espanhola, eles vão fazer a mesma coisa, só que lá o mouse chama ratón. Quero um ratón, quero um rato, né, para eu escrever, para eu usar no computador. Mas em português, nós importamos muitas palavras para o português da mesma forma como são, né? Nós falamos, por exemplo, a gente pega, hoje em dia a gente fala assim, ah, eu estou trabalhando em home office, né? Ou seja, eu estou trabalhando em casa, né? Mandando as atividades, as coisas pela internet. Então eles chamam de home office, né? Agora, quando a cidade, a gente está falando muito isso, por exemplo, você vê na televisão, vai falar que a cidade de São Luís, no Maranhão, por exemplo, ela vai fechar, né? Ela vai fechar, todas as lojas vão fechar, ninguém pode sair de casa. Eles chamam isso de lockdown, né? Uma outra palavra que foi traduzida, né? Mas é um isolamento forçado, né? Um isolamento é, acentuado, né? Mas então em inglês nós usamos isso. Agora, flyer, o que é flyer? Flyer é um tipo de peça publicitária. Né? O que é uma peça publicitária? Peça publicitária são coisas que você usa para você divulgar. Né? Quais são peças publicitárias que nós usamos? Nós usamos os panfletos. Né? Sabe quando você vai lá no centro de Franca, você vai lá você vai ali na Praça Barão, por exemplo, né? Aí tem alguém que chega lá com uma folhinha falando para você, ó, compra o ouro, né? Compra o seu celular mais barato. Ou então isso, oferecendo, tome o seu sorvete no Chiquinho Sorvete, por exemplo, né? Isso daí é o quê? Isso daí é um folheto, né? Se ele for maiorzinho, ele é chamado de folheto. Se ele for menor, ele é chamado de flyer. Então, flyer é isso, né? É uma peça publicitária que se assemelha a um folheto. A diferença entre um e outro está principalmente no tamanho. O folheto costuma ser maior e conter mais informações do que o flyer. A palavra flyer é de origem inglesa e significa algo que voa. O nome justifica a finalidade desse material publicitário, né, que é ser distribuído de forma rápida entre um grande número de pessoas. Então, ou seja, ele voa, né, tão rápido que ele é, de modo impresso ou digital. Tá? Então, o flyer ele pode ser impresso ou ele pode ser digital. Por se tratar de um gênero de divulgação publicitária, né? Então, ele é de publicação, divulgação publicitária, ou seja, você vai oferecer um produto, você vai vender alguma coisa. É importante que a linguagem
do flyer, né, a linguagem que você vai usar, seja precisa. O que é precisa? Exata. Não é uma coisa que pode dar, deixar a pessoa entender uma coisa diferente, né? Tem que ser objetiva, né? Ela tem que falar exatamente o que ela quer, né? É, sabe, por exemplo, aquela pessoa que quando vai falar uma coisa para você, ela fica, então, né? Mas é assim, você faz assim, mas assim, 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 né? Isso é objetivo? Não, a pessoa deu um punhado de voltas para chegar no que ela quer dizer. Agora, a pessoa objetiva é aquela que fala assim, não, é assim que você faz. Isso é objetivo, tá? Tem que ser direto naquilo que você vai falar. O flyer tem que ser objetivo. Afim, e tem que ser claro também, né? Não pode ter coisas que ficam ali sem entender. A fim de atingir o interlocutor com eficácia. Quem é o interlocutor? É a pessoa com quem você está falando, né? Então, a pessoa com quem você está falando, a pessoa, no caso aqui, o flyer, ele não fala, né? Então, o flyer, ele é escrito. Então, a pessoa que vai ser o seu interlocutor é a pessoa que vai ler esse flyer. Então, a pessoa que vai ler esse flyer, ela tem que entender com clareza o que esse flyer está dizendo. Então, ele precisa ser algo bem bolado, né? Tem que ser algo bem feito. Senão, a pessoa não entende. Certo? Bom, vamos lá. Para produzir o seu flyer, considere as seguintes dicas. Selecione informações importantes. Se nós fôssemos falar sobre o concurso, né, você teria que dizer o nome do concurso, a data, o período e o local, certo? Você tem que selecionar uma foto interessante e coerente para o evento. O que é esse tal de coerente, né? Coerente é uma coisa que dá certo com alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu sou uma pessoa muito certa, né? Mas aí ele vai lá, né? E rouba uma pessoa, engana uma pessoa. Ele está sendo coerente com aquilo que ele fala, né? Aquilo que ele diz bate com as ações? Não. Né? Então, ser coerente é isso. É ter as ações que batem com as atitudes, né? Então, se no caso a foto, né, ela tem que ser coerente, ela tem que estar relacionada com o que você vai fazer. Se é um flyer sobre super-heróis, tem que ter um desenho de um super-herói. Você vai colocar um cachorro lá? Não, né? Porque o cachorro não tem nada a ver. Certo? Cuide do layout do texto. O que é o layout? É o desenho, né? É a forma dele, né? Diagramação, ou seja, onde que você vai pôr as coisas escritas, cores, tipos e tamanhos de letras, os desenhos, uma frase de efeito, né? Ou seja, tem que ter uma frase que chama a atenção, né? Por exemplo, você vai fazer um folheto sobre um flyer ou um folheto sobre uma sorveteria, né? Então você escreve uma frase de efeito lá, né? Refresque os seus momentos com sorvete do Chiquinho, né? Então, uma frase que faz efeito, né? Uma frase que chama, né? Até aí tudo bem, galerinha? Tem gente aí que tá assim, tá entendendo? Ó, daqui a pouquinho eu vou fazer a chamada, viu, gente? Quem tiver só ligado, colocado aí e saído, vai dançar. Está entendendo? Maravilha. Beleza. Essa segunda parte aqui, ó, como nós não vamos fazer sobre um concurso, tá? Você vai, nós não vamos então, nós não vamos, eu não vou ler essa parte com vocês. O que é que vocês vão fazer para mim, tá? O que é que eu vou pedir para vocês fazerem para mim?
Deixa eu pegar aqui primeiro um exemplo de, é, de flyers. Eu vou abrir aqui no meu navegador. Opa. Vou abrir aqui no navegador e vou mostrar para vocês alguns flyers, para vocês terem uma noção do que são esses flyers, como que eles são, né? Então vamos lá, eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar. Não está respondendo. Agora parou, maravilha. Então eu vou compartilhar agora uma guia do Chrome sobre flyers. Vai aparecer para vocês aí. Tá aparecendo para vocês aí? Tá vendo? Ó? Esses aí são flyers, certo? Quer ver? Vou pegar um aqui mais... Esse desenho aqui, por exemplo. Ó. Quem estiver enxergando muito pequeno, vira o celular de lado. No caso de vocês, não, tá? Não tem como vocês verem. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui no... Sim. Não entendi. É do sexto A. A do sexto B foi terça-feira, mas tudo bem. Se você tiver aí, eu te dou presença, não tem problema. Ó, tá vendo? Esses aqui são modelos, ó, de flyers. Olha lá como é que eles são, tá vendo? Ó, tem desenhos, tem uma frase, tem telefone para você ligar, tá vendo? Então, tem vários modelos diferentes de flyers, ó. Aqui tem mais três, ó, bem diferentes, olha. Tá vendo? Todos esses aqui, ó, olha esse daqui sobre viagens, ó. Olha como é que ele ficou, tá vendo? Os desenhos, como que ele dividiu, né? Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, tudo isso daqui chama de diagramação, certo? Bom, maravilha. O que que eu quero que vocês façam? Tá? Depois, se vocês tiverem dúvida, quiserem ver melhor, tá? Eu vou pedir para vocês depois procuram alguns flyers para vocês terem uma noção de como que eles são, tá? E aí vocês vão criar um flyer para mim, tá? Não precisa ser sobre super-herói, pode ser sobre qualquer coisa, tá? Vamos supor que você abriu uma sorveteria aí no seu bairro, você quer fazer um flyer para convidar as pessoas para conhecer a sua sorveteria, ou então você começou um canal, né, no YouTube, né? Você agora virou YouTuber e você quer enviar você quer que as pessoas no seu bairro conheçam, né? O seu canal, que, por exemplo, pode ser sobre, é, sei lá, sobre as coisas do seu bairro, né? Então você vai pegar e vai fazer o quê, né? Você vai fazer um flyer sobre isso. Qualquer assunto que você queira. Se quiser manter a ideia do super-herói, faz lá de um super-herói novo, que você é um super-herói novo, né, no seu bairro, na sua cidade, e você quer que as pessoas chamem você para ajudar, né? Então, olha, sou um novo super-herói e estou na vizinhança para ajudar vocês para isso e aquilo e tal, né? Então, é uma possibilidade, é algo que vocês podem fazer, né? Vocês podem fazer um flyer, né? De repente você está doido para voltar para a aula, né? Eu sei que tem muita gente que está doido para voltar para a aula. Então, faz lá um flyer. Volta às aulas neste dia tal, 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 tal.
Vamos comemorar com muita pipoca, com muito cachorro quente, né? Pode fazer de conta, faz de conta que essa pandemia não está acontecendo, tá? E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso no seu caderno. Você vai lá, né? Desenha o, o flyer no seu caderno, certo? É, e escreve as coisas que estão lá, né? Se for para convidar para uma festa, para convidar para um evento, não esqueça de pôr o endereço, a hora que vai começar, né? Tudo direitinho. Quem tiver facilidade, né? Porque na idade de vocês tem muita gente que tem facilidade para mexer com coisas elétricas, coisas eletrônicas, né? Você pode fazer no computador, no seu notebook, né? No seu computador, você pode fazer no Word, você pode fazer no Corel, né? Você pode fazer em uma série de programas que você conseguir, que você souber fazer, você pode fazer, tá? De repente, você pode procurar aí no seu celular um aplicativo que dê para você fazer isso também. Pode fazer, tira um, envia para mim. O pessoal aqui do CMSP tá acabando o tempo, eu vou apertar o botão de novo aqui. Pronto, começou novamente. É... Sim? Mas aonde que tá ruim? Aqui no. Então, mas olha, olhando assim, parece que tá todo mundo. Ó, gente, vamos fazer o seguinte: quem tiver com o microfone ligado, por favor, não se esqueça de desligar. Porque quando você tem dois ou três microfones abertos ao mesmo tempo, o que acontece? O som ele se propaga e aí fica ruim para vocês ouvirem. Se vocês deixarem só o meu microfone ligado, vocês vão conseguir entender bem melhor o que eu estiver falando, certo? Então vamos lá. É, Não está dando para ouvir agora, ô Matheus? Puxa, eu não sei se é o finalzinho ali do tempo ali do CMSP que tá com problema, tá? Mas olha, deixa o microfone desligado, viu, gente? Vamos lá. Ó, então, vocês vão fazer sobre o assunto que vocês quiserem, tá? Mas é para fazer. Façam. Se quiserem fazer um print, enviar também para mim, colocar lá colocar no Classroom, podem colocar, tá? Então, é dessa forma que nós vamos fazer dessa vez. Beleza, gente? Maravilha. É, deixa eu voltar lá no livro do aluno, no caderno do aluno, aliás. Hum, Só que eu coloquei errado. Janela do aplicativo, esse aqui. Maravilha. Certo. Então, basicamente, as coisas, né, que faltavam vocês fazerem para dessa parte aqui era isso, né? Então, eu preciso ver agora com vocês. Eu vou marcar a presença de vocês aqui agora. Deixa eu ver quem é. Olha, eu tentando. O celular tá do lado do lado da tela. Eu tô aqui puxando o mouse para fazer o mouse ir lá no celular, né? Vai funcionar que é uma maravilha, né? Já pensou? O ponteiro do mouse pular do notebook pular pro. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui no CMSP. Então vamos lá. Ali está a Adriene.
O Gabriel Luiz. Aí eu de novo. O Henrique Jerônimo. O Hugo Chiarello. O Matheus Henrique. Maravilha. E entre vocês aqui está o Rian. O Miguel. É o Miguel Araújo? É. Miguel Araújo, né? A... Aqui tá Fernanda, mas não é Fernanda, não. É a. Como é que chama a mocinha de pompom? Pompom na tiara? Lana. É, eu falei aquela hora. É, o que tá com o nome de Leia. Como que é o nome? Tiago. Yasmin, tá aqui. Tá aí também, Yasmin? Fala um oi pra mim aí, pra ver se você tá aí mesmo. Oi, né? Yasmin, eu tô olhando aqui que você tá com umas duas atividades atrasadas já, hein? Hein? Sara. Sara, tá aí, Sara? Sara mesmo? Como? Ah, é a Manuela. Verdade. Manuela. A Clara. Clara aqui, no caso, é Ana Clara? Não. É Clara Narducci? Clara, cadê suas atividades? Clara, depois você procura para ver para mim as suas atividades, porque, olha, da AP para frente não tem nada seu aqui. Você viu se você ficou com nota de bimestre? Depois envia uma, depois envia uma mensagem para mim no WhatsApp para eu dar uma olhada nas suas coisas, tá? O Pedro tá aqui também. O Pedro tá tudo certinho, viu, Pedro? Inclusive a última que é essa daqui. E o Guilherme. Tá aí mesmo, Guilherme? Ah, tem outro Rian aqui também. Mas esse outro Rian é de outra sala, não é? Guilherme. Guilherme. Guilherme, eu não vou te dar presença. Você não tá aparecendo aí? Quem me garante que você não? Ah, tá aí. Você. Deixa eu ver quantos Guilherme tem aqui. É o Guilherme Ribeiro ou o Guilherme Vocado? Vogado. Ribeiro. Maravilha. É, e o outro que tá aqui é Rian Eduardo. Rian Eduardo, você é do sexto B. Isso? Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá.
Tudo bem. Bom, então basicamente são vocês, né, que estão aqui. Só falar como é que vocês que estão aqui estão com relação às entregas aqui, olha. Não. Ó, o Pedro tá certinho, o Rian tá em dia também, né? O Thiago tá certinho. Yasmin, tá faltando algumas coisas aqui, Yasmin. Tá faltando umas duas atividades aqui. Oi, qual que é o seu nome? Ah, tá. É que eu perguntei Miguel, você falou, eu coloquei Miguel, não coloquei. Peraí. Ah, tá. Você é o Cláudio Miguel Eleutério. É isso? Ó, você tá me devendo AP, não tá? AP você. É, AP. AP é a prova. Dá uma olhada lá, vê se você não mandou em branco, vê se não tá. Se você me mandou por WhatsApp e eu não marquei, mas eu acho que tá tudo marcadinho sim. Eu tô olhando um por um, mas não consta lá a sua AP, tá? E essa última você não entregou ainda também, mas também não venceu ainda. Certo. Então, Matheus está assim, está em dia também, só não entregou a última. A Manuela está em dia, só não entregou a última que não venceu ainda, que é essa que nós estamos passando hoje. A Lana está faltando essa dos gênios, não foi entregue ainda. O Hugo está faltando só a última que não foi, que ainda não é data. O Henrique também. O Guilherme está faltando a da biografia, Guilherme. Não está constando lá que você enviou. Ah, não, desculpe. A dos gênios, que não está constando. Eu estou confundindo os Guilhermes aqui. A Adriene, está faltando só a última. Então, basicamente são esses. E aí, gente, ó, falem com o pessoal que de repente não estão. Ah, tá. Os meninos estão perguntando aqui, será que ele pôs presença para nós? Ó, eu até falei para vocês aqui, ó, quer ver? O Matheus, cadê o Matheus? Não, isso aqui é sétimo ano. Matheus, eu pus presença. Está faltando só essa atividade de agora. Quem que é o outro aqui? O Henrique. Só está faltando essa última atividade que ainda não venceu ainda. Quem mais? Quem mais? Quem mais? O Gabriel Luiz está com tudo em dia, inclusive essa de hoje já está entregue também. Quem mais daqui? Adriene, né? Adriene, eu pus presença também, só está faltando a última atividade, que é essa aqui, essa de hoje. Tem alguém que eu esqueci de falar, gente? Não, né? Bom, gente, então basicamente hoje seria isso. Vou postar hoje mais uma atividade, tá? Mas nós vamos ter aula só na próxima quinta e essa atividade é para outra semana ainda. Então não tenham pressa, tá? Dá para vocês esperarem. E a atividade que eu vou passar hoje para vocês vai ser mais tranquila, já vai ser mais coisa de gramática. Quem já quiser adiantar, já quiser fazer, pode fazer sem problema, tá ok? Rian quer perguntar alguma coisa, Rian? Não, não. Bom, gente, então basicamente é isso. Agora estão faltando 6 minutos. Eu vou aproveitar esses 6 minutos para poder organizar aqui para outra turma entrar, tá? Que eu vou ter aula agora com a turma do sétimo C. Ó, o pessoal do CMSP,
Pelo que eu percebi aí, vocês falaram que fica travando, acelera. É pelo seguinte, o CMSP ele dá 45 minutos de aula. Nesses 45 minutos, vocês viram que até eu apertar aquele botão para voltar, né? Tava indo tudo bem. A hora que eu apertei aquele botão para voltar, ele diminuiu a velocidade, né? A velocidade da transmissão, né? E aí a qualidade cai. Eu acho que a voz cai também. Então esses últimos 15 minutos vão ficar sempre falhando. Só que eu estou gravando a aula de vocês hoje, tá? E vou pôr no YouTube. Depois, se vocês quiserem assistir, tirar alguma dúvida, avisem o pessoal que avisem o pessoal que não pôde assistir, tá? Vocês têm contato com eles aí, né? Então, não tem outra opção, né? Gente, fiquem com Deus, tá? E bom trabalho para vocês, tá? Vocês que estão aí, estão firmes e parabéns para vocês por estarem firmes aí fazendo as lições. Vão com Deus. Gente, tchau, vão com Deus.